Amém. Vamos se pôr de pé, por favor, para lermos os Salmos 34. Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falares enganosamente. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos, todos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluia, amém. Graças a Deus. Isso é verdade. Assentai-vos por um momento, irmãos. Às vezes você vê uns salmos, então nós chamamos às vezes o Salmo de Davi. Na verdade, é Davi que fala, que escreveu e cantou e tudo, o Davi, mas aquilo é Cristo em Davi. Isso é verdade, os Salmos é de Cristo. Ele tem o mesmo valor que tem todo o resto da Bíblia. Se não fosse, ele não estaria na Bíblia. E às vezes tem muitas coisas que nós não sabemos que não está na Bíblia, que é de Cristo. Você toma lá o livro de São João, lá no finalzinho dele, você vai ver que João diz assim: se todas as coisas fossem escritos, os papéis não cabiam os feitos que Deus fez.
Então significa que tem muitas coisas que não estão na Bíblia. E às vezes está até na história, né? Está até na história. E aí você vai ver nas histórias e aquilo dali. Coisas que você fala, puxa, isso aqui não está na Bíblia. E são coisas de Deus. Deus fez através dos seus servos, Deus fez quando ele estava aqui na terra. Então são coisas. E então, o que está na Bíblia é digno de toda aceitação. Porque serve para iluminar as nossas mentes, os nossos passos, nossos caminhos, nos conduzir. E serve para nos advertir, nos admoestar, redarguir, exortar e nos colocar em ordem, né? Para não fazer as coisas desordenadas. Isto é verdade. Eu creio assim que há uma diligência na vida de todo verdadeiro cristão. Quanto servir a Deus, há uma diligência. A palavra diligência quer dizer ser uma pessoa esperto, que corrige o erro rápido. É como você tiver uma casa velha. E ela então está cheia de goteira. E às vezes você é diligente e tapa aquelas goteiras rápido. É a diligência. É aquilo que Paulo fala, né, Hebreus 2, que nós devemos atentar com mais diligência para aquelas coisas que já temos ouvido, para que nós não venhamos em tempo algum desviar-se dela. Então, essa é a diligência, e eu acho que um cristão, ele é diligente em fazer as coisas de Deus. Ele é diligente. Não é que você quer ser, é o Espírito Santo que faz você ser assim. Eu fico preocupado com as pessoas, que elas são pessoas boas, amo elas, mas elas são muito relaxadas com as coisas de Deus, muito folgazonas. Então isso deixa assim uma pergunta: será que é o Espírito Santo que está tão relaxado desse jeito? Nas pessoas. Aí depois, quando for amanhã ou depois, eles vão cair na realidade, já é tarde demais. Ah, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê que eu não fui mais diligente? Por quê? Por quê? Não tem mais jeito. Acabou. O rapto se deu e você ficou. Então, é a tal coisa. Agora, tudo Deus sabe, né? Deus sabe. Ele sabe a minha necessidade, Ele sabe a sua. Eu quero dizer necessidade no sentido da circunstância da vida. É isso que eu quero dizer. A circunstância. Então, às vezes, eu tenho condição de estar todos os cultos, você não tem. Mas você procura da melhor maneira que você pode estar. Isso é diligência. Diligência nos trabalhos de Deus, ou seja, no serviço de Deus. Por quê? Irmãos, quando se trata a respeito de servir a Deus, isso não está relacionado com o ministro, não. Com o pastor, não. Com o diácono, não. Está relacionado com membros do corpo de Cristo. Você entendeu? Não é posição na igreja que faz você ser diligente, não. Quem faz você ser diligente é o Espírito Santo. É Ele que faz. Você é diligente em servir a Deus. Não é mesmo? Muito bem. O salmo que nós lemos diz assim: a minha alma se gloria no Senhor. O verso 2. A minha alma se gloria no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Da mesma maneira, a minha alma se gloria no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. É a mesma coisa. A minha alma
os mansos. Se você tem a alma de Deus, você é um manso de Deus. A alma de Deus está em você. Você sabe, né? É necessário que tenhamos a alma de Deus em nós. A alma de Deus em nós. Primeira coisa que Deus faz quando Ele tira um filho da lama, do lodo, do lugar fédido, nojento e imundo, primeira coisa que Ele faz é trocar a alma dele. Tira a alma dele e dá dele. Imagine, irmão, eu fico assim pensando, meu Deus, um ser mortal como nós, um pecador ter a alma de Deus. A alma de Deus é a essência dele. É a alma de Deus. É a essência dele. Você sabe? Então veja, irmãos, então é o que ele faz com cada filho. Ele dá o melhor que ele pode dar para seus filhos. A sua alma. E tira aquela velha alma nojenta, imunda, ascarosa, tudo nojenta. Aquela alma que gosta do mundo e das coisas do mundo. Aquela coisa que é apegada com o mundo. Ele tira aquilo. Ele mata aquilo dali. Ele aniquila aquilo dali. E dá dele. Para você ser apegado com ele. Não é mesmo? Então ele disse assim, Davi, a minha alma se gloria no Senhor. Não é em nada aqui embaixo na terra que você faça, que você ganha, ou que você pratica, ou que você... Não, é no Senhor. É no Senhor. Tudo que nós praticamos e o fazemos é no Senhor. Isso é verdade. Isso tira de cogitação a mente humana. Isso tira do círculo o homem. O homem é descartado. Ele é colocado para longe disto. Você entendeu? Por isso que tudo que você está fazendo, você faz com amor, com carinho, com dedicação. Irmãos, se você, para fazer um trabalho natural, você deve fazer com amor, imagine quando se trata a respeito de uma coisa de Deus. A mente humana não pode nem conceber o quanto é o amor divino naquilo dali. Esses dias uma pessoa está me falando, eu não lembro, eu sou muito esquecido. Ele está me falando, olha, pastor, eu faço... Ele, eu acho que não era nem crente, não sei se ele é crente, eu não estou lembrado. Eu faço o meu trabalho, eu faço com amor. Eu faço com carinho. Eu falei, isso é ótimo, isso é bom. Porque você tem que ter amor para você fazer o seu serviço. Se você não tiver, então não adianta. Tem que ter o amor. Deus gosta é que nós o amamos e o fazemos com amor. Você vai fazer uma coisa, não faz xingando, não. Não faz, não. Não xinga, não. Se você estiver xingando, olha, Deus está longe disso daí. Deus não está nesse trabalho seu. Quem está é o diabo. Isto é a verdade. Ah, mas essa coisa, eu não estou falando o nome, mas é isso. Essa coisa não dá certo. Eu estou falando coisa porque não quero falar o nome, mas você sabe o que é. Ah, mas isso não dá certo. Ah, isso é aquilo. Ah, E aí levanta cada um palavrão, né? E grita e fica agitado e tudo. O amor de Deus não está nisso. O amor de Deus, irmãos, é doçura, é benignidade, é longanimidade, é bondade, é mansidão.
não vai querer desafiar e fazer, desabafar com o seu astral nojento e ruim, agitado e querer fazer as coisas. Não, é o contrário. Você tem que dizer assim: cala-te a boca. É igual aquele filme de Chinero, aquele grande homem, um grande homem. Ele que salvou os cristãos. E ele vivia numa província lá, e ele é um grande homem lá de Roma. E ele, quando chegou no dia da parada em Roma, que Nero estava fazendo, ele montado na sua carruagem e o seu servo atrás. E aí aquela carruagem andando no meio daquela multidão de gente, e ele com o peito estufado, e o servo dele dizia assim atrás dele: lembra que você é um homem. Lembra que você é um homem. Toda hora que ele falava atrás dele: lembra que você é um homem. Eu ficava olhando assim, rapaz, e ele ficava calado, ele não falava nada. E o servo atrás dele: lembra que você é um homem. O servo ficava na carruagem atrás dele, né? E eu ficava pensando: meu Deus, era mesmo que o anjo dizendo assim: lembra que você é um homem. Lembra que você é um homem. Ele todo estufado, né? E ele era o mais aplaudido, porque ele era o mais querido, né? E aí o servo dizia para ele: lembra que você é um homem. Lembra que você é um homem. Não se exalta, não. Ora, eu não sei, mas o cristão, ele deve ser assim. O cristão, ele deve ser assim. Não deve levantar os pés do chão, não. Você deve estar com os pés no chão todo o tempo. E agradecer a Deus por esse momento gostoso que nós temos, esse privilégio. E desempenhar um papel bem feito. Porque naquele dia você vai ouvir uma voz dizer: entra, meu servo fiel, para o seu gozo, que está preparado para ti desde antes da fundação do mundo, porque tem sido fiel e fez bem feito. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é um mestre, é um ensinador, é um instruidor, é um mestre. Se quer você ter um reitor na sua vida, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então ela nos instrui em tudo, irmãos. Olha, até aquilo que nós não aprendemos de berço, ela nos ensina. Aquilo que você não aprendeu de berço, a Bíblia te ensina. Quando o Espírito Santo lhe possui, ele vivifica a palavra na sua vida. E você se torna um homem, uma mulher, um filho, uma filha educado. Educada, não com essa educação entre aspas do mundo, mas uma educação verdadeira, é a do Espírito Santo. Não é mesmo? Ensina nossas vidas em tudo. E quando nós entramos num lugar como este aqui, aí nós ficamos numa sensibilidade do Espírito fora de sério. Às vezes você até chora, lágrimas correm. Por que isto? É o amor divino. É o amor divino, ele entra em determinada escala no seu ser, ou seja, ele funciona no seu ser de maneira tão sobrenatural que lhe leva o seu ser humano, o seu corpo a chorar. Você tem que sentir assim. Ora, ao sentarmos nesses lugares aqui, nós temos que sentir uma chama muito maior do que a que nós sentimos lá fora, porque aqui é um lugar de concentração. Satanás, todos os demônios aqui, eles estão neutralizados. Você sabia disso? Está neutralizado. Aqui há
Aqui há vamos chamar, o que que chama assim quando é muito anjo? Como? A legião, tá certo. A legião de anjos. Aqui há uma legião de anjos. Porque em cada filho há um anjo que acampa ao seu redor. Agora imagine o quanto de anjo que tem aqui dentro. Aí eu lhe pergunto, que tipo de atmosfera que nós possuamos neste lugar? Por isso que você não pode ficar desordenado. Levanta e senta, anda para lá, levanta. Você quer tomar sua água? Toma antes. O anjo seu já diz, toma sua água logo, viu? Minha filha, tome a sua água e assenta lá. Meu filho, tome a sua água e assenta lá. Fica quietinho. Seu anjo. É Deus. É o Espírito Santo. E os diabos, os demônios, eles ficam neutralizados. Eles não podem agir. Ele não pode. Aí o terreno, o lugar, a atmosfera é propício para você receber a sua cura. Não é mesmo? Receber a sua libertação. Por quê? Porque a atmosfera é gostosa. Por isso que o irmão Branham fala, uma pessoa desordenada na igreja, ela é responsável pela cura de outras, de não ser feita. Ela paga por aquilo. Ela paga por aquilo. Então, irmãos, a vida de um cristão, ela não é fabricada, não é manufaturada. Você vem na igreja por esforço? Você vem na igreja por medo, irmão Oséias? Né? Você tem medo do inferno? Tem medo de passar na grande tribulação? Não tem. Você não vem na igreja não é por isso não, você vem é porque você tem o Espírito Santo. Você não vem para satisfazer o pastor e ninguém não, você não vem para tratar de negócio, você vem aqui, ó, como disse Davi, no verso 2, a minha alma gloria no Senhor. Esse crente que não sente necessidade de estar aqui nessa atmosfera aconchegante. É o que eu fico preocupado. Eu tenho uma pergunta. Respeitando a sua condição, ou seja, a sua circunstância. Respeitando a sua circunstância, claro. Eu não vou te comparar você comigo, ao estar na igreja. De jeito nenhum, não é porque eu sou pastor, não, porque eu moro dentro da igreja. Eu moro aqui dentro da igreja, você já imaginou? Eu ficar em casa nos dias de culto? Por causa da minha preguiça, que é muito grande. Sou muito preguiçoso. Acho que eu não vou na igreja hoje, não. Isso significa que você não tem nada para te empurrar para vir para a igreja. Você está fazendo por capricho próprio, está com medo. Quando você tem, você nem preocupa nisso. O irmão Branham diz bem assim. Quando o Espírito Santo está nessa família, ela já levanta de manhã no domingo, já prepara as crianças todinho, já põe tudo prontinho para vir para a igreja. Desse jeito. Aquela mãe, ela levanta, ela é a primeira que levanta dentro de casa. Hoje as mães ficam na cama deitadas e os filhos levantam. Desse jeito, mãe preguiçosa. Tem cada mãe que é preguiçosa, só fica deitada na cama lá até o sol se pular, quebrar a mamona, que estiver queimando ela na cama e ela levanta. Desse jeitinho. Irmãos, um dia como hoje é o primeiro dia da semana. Hoje nós temos culto domingo de manhã, 8 horas da manhã, começa aqui o culto. Parece que eu nem durmo. Eu já fico acordado desde madrugada. É uma ansiedade que me possui. Eu fico naquela situação, eu fico bobo de ver as pessoas que chegam num dia de culto, nem sentem uma forcinha vontade de vir na igreja.
Fico pensando, é crentes. Olha, a minha alma se gloria no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. É um direito que nos pertence. Deus nos deu isso no Calvário. Lá na cruz, Ele pagou esse preço por nós. Você entende? Eu não estou forçando ninguém vindo na igreja, eu estou advertindo. Eu estou instruindo. Você vem se quiser. Você não é obrigado a vir na igreja. Vem se quiser. Agora eu digo como disse o profeta, se o Espírito Santo está no seu coração, mal você espera essas portas se abrir. Para estar aqui no companheirismo. Isso é verdade. É o assim diz o Senhor, porque foi o profeta quem disse. Não é uma expressão, não, ele disse mesmo. É uma realidade. Não precisa nem do profeta falar. A prova, a vindicação está no Espírito Santo no seu coração. Correto? Como que o Espírito Santo na minha vida sente uma coisa e o Espírito Santo na sua vida sente outra? Quando que a mesma personalidade que me formou é a mesma que te forma? O mesmo sentimento, o mesmo pensamento, eu não sei, eu fico assim pensando, né? Meu Deus, ajude-nos. Então, é uma glória de Deus na sua vida, não sua, de Deus na sua vida. É a glória de Deus na sua vida. Eu estava pensando sobre isto, glória. E lendo aqui em São João 17, Jesus falando bem assim, ó. E eu não rogo somente por estes, que eram os discípulos ou aqueles que estavam com ele ali, por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, que eram nós agora, que nunca vimos Jesus fisicamente, só pela palavra ia crer nele. Bem-aventurados é aquele que não viu e creu. Bem-aventurado. Aí ele diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Olha para você ver. Olha. E eu em ti, que também eles, no plural, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A minha vida, que não é a minha, é a de Cristo em mim, vai provar ao público, à sociedade, ao mundo, que ele veio à terra e que ele está vivendo aqui. Em mim, em você. Não é mesmo? Agora eu não posso, você não pode, ninguém precisa forçar nada para viver a vida de um cristão. É uma ovelha, você é uma ovelha, já tem as adrenalinas, a glândula de produzir a lã. Já está dentro de você, o Espírito Santo já está ali dentro. Você entendeu? Esta é a pura verdade. Ele diz assim, eu dei-lhes a glória. Você vê que essa glória que Davi está falando é essa aqui que Jesus está dizendo. A glória. Você sabe qual era a glória de Deus? É Jesus. E você sabe qual é a glória de Jesus? É a sua noiva. É a sua noiva. É a glória de Jesus. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Essa é a glória que nos faz essa unidade, irmãos. Completa, perfeita. Não é mesmo? Perfeita. Eu neles
e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aleluia! Dá vontade de pular, né? Ei, glória! E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Você pode ser um fanático, um igrejeiro, um legalista, para o mundo, para o incrédulo, mas para Deus, não. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você está desempenhando o seu papel. Um dia desse nós estaremos com Ele na eternidade. Se Deus quiser. Não vai demorar muito, não. Um dia desse Ele nos levantará. E nós estaremos com Ele na eternidade. Isto é a verdade, correto? Por isso, nós estamos fazendo hoje isto, porque cremos naquilo amanhã. Cremos naquilo amanhã. Nós não estamos fazendo com dúvida. E nem tampouco com um pé para trás e outro para frente, não. Nós estamos convictos e certos, porque todo verdadeiro cristão, ele tem Cristo vivendo na vida dele. Não é mesmo? Deus nos ajude. A minha alma se gloria no Senhor, a sua se gloria. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Ó, que coisa. Deus abençoe, né? Amém? Agora vocês querem ficar de pé um pouquinho? E nós vamos ler as escrituras dessa manhã. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Eu quero ler o único verso 3. E eu quero ver se eu consigo fazer um programa de rádio nessa manhã. Se der certo, amém. Se não der, também amém. Seja feita a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 2, o verso 3. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Que a graça e a misericórdia de Deus, a sua bênção, descansa em sua palavra e em nossas vidas, e que possamos ser abençoados pela mesma, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Agora, uma coisa importante que acontece, tem que acontecer na vida de todos que amam a Deus e que procura servir a Deus com tudo que Ele possui. Você deve servir a Ele com toda a sua alma, com toda a sua fazenda, com tudo que você possui. E isto tem que ser exatamente com sofrimento, como disse a Bíblia. Quando nós estamos sofrendo, claro, isso tem que ser bem consciente. Sofrer por amor à palavra. Não por amor o mundo e as coisas do mundo. Por amor à palavra, ou seja, por amor a Jesus Cristo. Por amor o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, irmãos, Deus, Ele deu para nós um exemplo muito grande. Ele tem sido para nós o pivô de tudo. A coluna. Vocês sabem que mesmo no Velho Testamento, lá atrás, no Velho Testamento, aqueles cristãos, quando eles sofriam por amor à palavra. Era por amor a Deus. Aquele amor que eles tinham pela palavra era o amor que Deus tinha colocado dentro do coração deles. Lá no Velho Testamento. Eles faziam aquilo. Veja Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. E você vai ver vários jovens. Eles sofriam por amor à palavra.
Você pode ver que eles foram testados e provados. Deus permitiu aquilo porque isso é natural do crente, do protestante. Isso é natural. Correto? Ele deve ser provado e testado. E Deus, isso é de Deus. Isso é de Deus. E você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, você já pensou no meio de toda aquela multidão, só os 3 não obedeceram o rei naquela hora? Todos os restos obedeceram, mas os 3 não. Os 3 não obedeceram. Por quê? Porque eles sabiam que aquilo que o rei estava predizendo, aquilo dali, para fazer, era contrário, era antibíblico. Era ante o ensinamento que eles haviam aprendido. Era adorar uma estátua. E eles eram bem ensinados. Deus havia dito que eles não deveriam permitir que nada se colocasse entre eles e Deus. Senão, somente o amor de Deus, que deveria agir e atuar através deles. E, no entanto, logo o rei levantar aquele dito ali com o rei, e aquele que não dobrasse diante daquela estátua e adorasse ao som das trombetas e tudo mais, tem uma fornalha aquecida 7 vezes mais fora do normal. E ele será lançado nessa fornalha. Aquilo ali deixa transparecer assim para a mente carnal, como eles falam, ele é o bonzão. Ele quer dar o melhor, de ser o melhor de todos. Olha aí, desafiando o próprio rei. Ora, ele não queria ser o bonzão. Ele não queria ser melhor do que ninguém. Ali era simplesmente uma constituição pela qual eles tinham sido formados. Isso foi feito daquele jeito ali. Correto? Para não adorar nada a não ser só Deus. A constituição deles, que foi formado a eles, não engolia aquele negócio. Não poderia engolir aquilo. Eles não alimentavam daquilo dali. Não descia na garganta espiritual deles. Por isso, eles não fizeram aquilo. Não é porque eles queriam ser melhor do que os outros. Porque de todas as formas, para Deus eles eram os melhores. Para Deus, eles eram os melhores do que todos aquele restante. Isto era a verdade. E então, nós vamos ver que eles permaneceram e ele disse para eles, por que vocês não quiseram? É porque nós somos ensinados a não adorar nenhuma imagem de escultura. O rei disse, não sabia que vocês têm aí uma fornalha 7 vezes mais aquecida? Sim. Mas nosso Deus pode. Ele pode nos livrar. Porém, se Ele não nos livrar, também nós não dobraremos. Que posição de um cristão. Essa deve ser a maneira de cada um que se diz que é cristão. Deixa nada se colocar entre você e Deus. Nem um sistema, nem uma coisa parecida, real. Verdade. Não deixa, não permita, dê a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Mas não mistura as coisas de César com a de Deus, não. Isto é, não mistura a sua com a de Deus, não. Mantém separado. O crente, ele é ordenado. O Espírito Santo lhe ordena. Você tem uma vida em ordem. Não é mesmo? Isto é a verdade. O que fizeram com os 3 ossos? Pegaram os 3 moços, amarraram, levaram lá dentro e jogaram na fornalha ardente. Aqueles que iam levando ele, antes de chegar bem na boca da fornalha, foram queimados. E eles que jogaram lá dentro, quando jogou, Deus estava lá dentro esperando eles. Estava lá dentro esperando, venha, eu estou aqui. Antes que vocês cheguem, eu estou aqui.
O rei olhou e falou, mas nós não lançou, não foi 3? E há 4, e o quarto é semelhante ao Filho do Homem. Era mesmo, era Jesus que estava lá. Era Jesus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus não é de 4.000 anos para cá, não, irmão, ou de seja 2.000 anos para cá, não. Jesus é eterno. O Senhor Jesus Cristo é Deus conosco, é o Emanuel. É Ele. Por isso que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Não pense em Jesus de 2.000 anos atrás, quando foi manifestado através de uma virgem, não. Pense nele, antes que qualquer coisa existisse. Ele já existia. Ali simplesmente ele se expressou e se manifestou em carne. Foi feito carne para poder nos tomar de nós as nossas culpas. Ele comprou as nossas dívidas. Não é mesmo? Por isso que quando Deus toma conta do seu coração, Ele te domina. Ele te governa. Ele te governa com amor divino. Oh, que coisa! O amor divino no coração de um homem, o amor divino no coração de uma mulher, domina ele, domina ela. Para fazer a vontade dele. Não fazer a vontade de terceiro. Fazer a vontade do marido, fazer a vontade da mulher, fazer a vontade do filho, fazer a vontade da filha. Fazer a vontade do neném, fazer a vontade do bebê. Não. Você faz a vontade de Deus. E aqueles que são sujeitos a você, você traz sob a sua sujeição. Como eu estou dizendo, seus próprios filhos. Que são adolescentes, são inocentes. Eles estão sob o seu domínio. Se você ensina eles mal ensinado, eles vão crescer mal ensinados. E quem é culpado? É Deus? Não, o culpado é você. O culpado é você. Essa mãe que não sabe dominar a sua criança, não sabe governar a sua filhinha, não sabe governar o seu filhinho, tudo que o filho quer dá, tudo que o filho quer dá, cria ele mal acostumado. Tem mãe aí que o filho vai até bater na cara dela daqui a uns dias, quando ficar maior. Por quê? Não sabe governar nem mesmo a si mesmo, quanto mais os filhos. Então, quando o Espírito Santo está dentro de você, não, ele te domina. Ele te governa. E ele não te constrange, não. O Espírito Santo não constrange ninguém. Você sabia disso? Ele não constrange ninguém. Ele não precisa constranger ninguém para lhe servir. Ele o faz com amor. O amor entra dentro de você e você se rende por completo. Em outras palavras, você se desmancha nas mãos dele. Você diz, Senhor, aqui estou em tuas mãos. Toma-me, me governa, me guia, faz a tua vontade, não a minha. Foi o que Deus fez. E aqueles homens entrou ali na fornalha ardente, Jesus estava lá. Não houve nenhuma lesãozinha nas suas peles. Nem as suas roupas fedeu fumaça. A única coisa, exceto o que foi destruído, foi as cadeias que ele as amarrava. Oh, que coisa! Isso é bom você ver um Deus como este. Oxalá se nós tivéssemos essa revelação para ver isto. E conhecêssemos essas coisas. Eu digo nós, todas essas pessoas que às vezes precisam disso ainda, que não alcançou. Estão envolvidas em seus próprios sistemas religioso, tradicional. Isto é a verdade. Sistema de religião, de credos, de dogma.
de teologia, de conhecimento intelectual, crentes intelectuais. Dessa maneira. Mas quando Deus entra ali dentro, Ele já tirou tudo isso de você. Ele não vai tirar. Ele já tirou. Quando Deus entra no coração de um filho, de uma filha, e o sela ele sela por dentro e por fora. Ele não pode entrar com toda essa bagulha toda aí dentro. Ele tira primeiro, para depois entrar. Quando ele tira, ele coloca daquilo dali no lugar. Ele não deixa vazio, ele não deixa o Deus dará. De jeito nenhum. Ele nos enche com as suas virtudes, e aí então, depois de cheio, ele nos sela. Pronto. Quando ele sela-nos com o Espírito Santo, aí só resta uma coisa que fluirá. Você nem produz, fluirá de você. É os frutos do Espírito. Isso fluirá. Você não produz, ninguém produz os frutos do Espírito Santo. Isso é do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, isso simplesmente se flui nas nossas vidas. O amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fé, a bondade, a temperança. Isto é real, como você pode sentir a sua roupa na sua pele, é algo verídico, que está no cristão. Não precisa você ver ninguém produzir isso produz em você, isso flui em você. Não é mesmo? Você que tem. Agora você veja, irmãos, Daniel foi lançado na cova dos leões, que leões famintos. Jogaram Daniel lá, a coluna de fogo se colocou entre Daniel e os leões. No outro dia o rei gritou, Daniel! Ele gritou lá dentro da cova, viva a tua alma, meu Senhor. Deus mandou o teu anjo aqui e me guardou da boca dos leões. Eu fico perguntando, para que é isto? Para nós. Para nós. Saber o Deus que nós temos, e Ele é apto para nos conceder o que nós precisamos. Não o que eu necessito somente, o que eu preciso. Isto é a verdade. E aí nós vamos ver que esse mesmo Deus, ele veio andando, ele nunca parou, ele sempre continuou andando, ou seja, expressando e manifestando aos homens, até o ponto que ele agradou tanto que ele foi feito homem. Ele fez-se um homem, habitou no nosso meio, Jesus. O próprio Deus, Jesus Cristo, fez-se carne, habitou no nosso meio, morou aqui, no meio dos seres humanos. Andou, comeu, pescou, bebeu, dormiu com eles e tudo mais. Um bom tempo, 33 anos. 33 anos. E aí ele estava aqui nessa forma. Aí ele disse, agora eu vou dar um exemplo para vocês, porque tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho passado, também vocês vão passar e vocês vão fazer também. Isso é verdade, não pensa que ficou só nele não. Agora, a coisa agora não é mais ele somente, agora é ele através de nós. Por isso que você vai ver em São João 12... ele falando estas palavras assim. Veja, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Amém? É você um fruto desse grão de primícia, da primícia? O grão da primícia, que é Jesus.
tudo que esse grão de trigo Jesus passou, ele está de volta passando agora através de nós. Isto é a verdade. Ele agora está vivendo através de nós. Você vai observar que ele é tão perfeito que quando Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, deu a sua vida por nós, e através da sua morte, ele deu-nos o seu sangue, e por meio do seu sangue, ele nos limpou, nos lavou e nos santificou. Preparou uma igreja, não 2, 3, 4, 5, uma. A igreja de Deus é só uma, não existe mais. Só há 2 igrejas no mundo, a de Deus e a do diabo. A do diabo dividiu em várias, mas a de Deus não se divide. Aleluia! A igreja de Deus não se divide. Quando você diz, olha, aquele fulano abriu um grupo para lá, abriu outro grupo para cá, e ele é da mensagem. Não. A mensagem é Cristo. A mensagem é Deus. Você não pode ter o mesmo Espírito Santo que eu tenho, e entre nós dois há divisão. Não tem 2 Espíritos Santos, não tem 3 Espíritos Santos, só tem um Espírito Santo. Não é mesmo? O Espírito Santo não se divide, irmãos. E tem uma coisa, o Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo na sua vida, não me leva a tropeçar com você por causa de suas fraquezas humanas. Por causa das suas falhas humanas. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Espírito Santo não faz isso. É o contrário. O Espírito Santo perdoa as suas falhas, as suas fraquezas humanas. O Espírito Santo te ama. E aí você sabe relevar um ao outro. Isso é verdade. Agora, quando você vê essas pessoas dizer que o Espírito Santo me disse para abrir isso, abrir aquilo, fazer outro, fundar outro grupo para cá e se dividir, eu tenho uma pergunta desse Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquele dia a Jesus Cristo, é o mesmo Espírito Santo que está nos guiando hoje a Jesus Cristo. É o mesmo. O Espírito Santo não está baseado em você em falhas, em fraqueza, ou seja, em bons méritos, em boas obras. O Espírito Santo, ele baseia no sangue. É no seu sangue. Foi para isso que ele foi feito carne. Deus, o Espírito Santo, fez carne. Para poder ele criar células de sangue. E ele poder quebrar aquelas células de sangue, perdoar as nossas falhas. Perdoar as nossas fraquezas, nos redimir, nos trazer de volta, nos posicionar na palavra. Então, a igreja do diabo, ela divide em várias. A de Deus não. A igreja do Deus vivo é aquela que nasceu da palavra. É a que nasceu do Espírito Santo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Da palavra de Deus, que foi evangelizado entre vós, que permanece para sempre. Isso é a verdade. Então, cada filho que foi gerado de Deus, nascido do Espírito Santo, Deus tem o seu ventre. O seu ventre não é mais o ventre de uma mulher. O seu ventre é o ventre da palavra. A palavra de Deus gera você. E aí, então, esse ventre, ele é fértil. Por isso que um eleito, ele produz outro eleito.
Um filho de Deus produz outro filho de Deus. Uma filha de Deus produz outra filha de Deus. Amém? Que coisa, irmãos. Então, Jesus está nos mostrando aqui. Você vai ver que quando Jesus morreu e ressuscitou naquela manhã de ressurreição, e ele subiu assuntos aos céus, ele tinha deixado a sua igreja aqui na terra. Ele disse para ela: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar para vós. Por um pouco de tempo, o mundo não me virá mais. Mas vós me verá. Porque eu vivo. Eu estarei convosco e em vós. Vejam bem. É Deus falando. Era o próprio Jesus Cristo, que era o próprio Espírito Santo falando. O Pai. Porque quem deixa órfão é pai. São João, capítulo 14, verso 18. Verso 19, tudo está ali escrito isso daí. Então, ele voltou, ele disse: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, outro Consolador, que fique convosco para sempre e em vós. Aleluia. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é amor. O Espírito Santo é caridade. Por isso que o apóstolo, o discípulo do amor, ele disse: aquele que não ama o seu irmão nunca viu Deus, não conhece a Deus. Ele disse: amai-vos, amai. Nós não temos, irmão, entre nós não existe nenhum pássaro diferente. Se somos águias, somos tudo águia. Somos pomba, somos tudo pomba. Não é mesmo? Vamos ser aves da mesma plumagem, nós comemos o mesmo alimento, se associamos junto, tenhamos companheirismo junto, nós somos trazidos a este companheirismo pelo batismo do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí você vai ver que aquela igrejinha primitiva, ela estava bem na era de Éfeso, mas não estava dentro da era de Éfeso, ela não estava. Você sabe que a igreja do Deus vivo, a noiva gentílica, ela foi fundada por o apóstolo São Paulo, não é mesmo? Foi o apóstolo São Paulo que fundou a igreja primitiva. Foi no meado do século, quase no meado do primeiro século. Foi no ano 53 para frente que a igreja foi fundada. E você vai ver que esse século começou lá atrás. Ele começou lá atrás, ele começou antes, 53 anos, é a igreja gentia. Mas 53 anos para trás, o que era? Já era o mesmo século, era a era que nós estamos vendo, a era de Éfeso. Mas você vai ver que lá atrás tinha um modelo exemplar, que era um verdadeiro tipo perfeito, que era como um mestre, exatamente. Ali ele estava suposto a ser exatamente idêntico a ele. Sem acrescentar, sem diminuir, sem aumentar, simplesmente fazer o que eles deveriam fazer. Ele fazia através dele. O que era esses? Era aquele grupinho daquela igreja constituída dos apóstolos. Ela foi uma igreja modelo. Você vai ver que o mesmo que Jesus passou, elas passaram também. Passou. Por quê? Era a semente sendo plantada. Era o grão de trigo sendo plantado. Aí você vai ver que quando chegou, na verdade, ali naquelas três eras, a era de Esmirna, a era de Pérgamo e a era de Tiatira, aquela chamou-se o quê? A era média das trevas. Quem era ali que estava representando? Era Paulo? Não. Quem estava representando ali era a era do boi. Era a era do boi. Era a era do sacrifício. Paulo era na era do leão da tribo de Judá. O leão. Houve 4 animais. O leão, o boi, o homem e o outro. A águia. Então você vai ver que Paulo ficou para cá e ali entrou a era do boi. Foi a era da semente sendo plantada.
aquela semente original que saiu, morreu ali. Quando chegou no concílio de Nicéia, aí então a perseguição pegou mesmo. E o concílio de Nicéia foi no ano 325. No ano 325 foi o concílio de Nicéia. Agora nós vamos observar que o primeiro século foi 170 anos. Ou seja, a primeira era foi 170 anos. A segunda foi de 170 a 306. A terceira foi de 316 a 612. E o concílio de Nicéia foi no ano 325. E ali então nós vamos ver que nessas três eras, a era que a semente, os eleitos, estavam sofrendo, morrendo mesmo. Mas morria por quê? Por amor à palavra. E Paulo, ele registrou, ele foi o apóstolo, mensageiro, exemplo para todos que viessem. Ele era apóstolo, profeta. Na verdade. E ele foi o fundador da igreja gentílica. Agora a igreja gentílica, ela abrange todas as eras. A única coisa que ficou foi aquela erazinha da noiva, que era o modelo para fora, que era adotada pelos apóstolos. Que ela dali logo morreram. E Deus, para mostrar o que a noiva gentia ia passar, mostrou tudo através deles. Aí nós vamos ver que a igreja gentia vem vindo assim. Nós vem vindo assim. Você vai ver que essas três eras foi ao plantio da semente. Mas quando chegou na era de Sardes, na era de Filadélfia e a restauração dos pentecostais, foi exatamente a era da reforma, aonde veio o nascimento daquela semente que caiu na era média das trevas. Aí eles dizem assim, eles não entendem, eles dizem assim, como pode um Deus amar tanto seus filhos e ficar de braço cruzado assistindo morrer? Eles não sabiam que Deus estava naqueles homens, naquelas mulheres, naqueles filhos morrendo. Eles entravam nas arenas, eles eram queimados, cantando e louvando a Deus. Eles não tinham medo de enfrentar a morte. Como hoje, o mesmo Espírito que estava lá, é o mesmo hoje. O que era isso? O amor divino. É a mesma coisa hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não pensa que nós chegaremos lá do outro lado, no além, deitado em berços esplêndidos. Não. Todo verdadeiro filho de Deus é com sofrimento. Sofrimento do quê? Sofrer por amar a Jesus. Amar a palavra, amar o nome de Jesus Cristo. Aí você vai ver então que teve a era dos reformadores, que era exatamente a era do homem. A era do homem, do reformador. Era Martim Lutero, John Wesley e os pentecostais, entre aspas, né, que veio com a restauração do batismo do Espírito Santo, que é os dons sendo manifestados. E aí então depois, entre quase diferente de uma forma total, a era da águia. A era da águia, que é a nossa era, é chamado de águia Jeová, porque a visão é muito aguçada, tem uma visão muito profunda. A visão da noiva é muito maior do que a dos pentecostais. Como a dos pentecostais era maior do que a de Wesley, a de Wesley era maior do que a de Lutero, a de Lutero era maior do que os católicos. E aí você vai ver que Deus vai requerendo de cada um, de acordo com aquilo que Ele vai dando. Quem mais é dado, mais é exigido. E Ele tem nos dado agora tudo, irmãos.
Se lá eles passaram e fizeram aquilo e sofreram por amor ao nome de Jesus, eu pergunto, e hoje? Ah, mas nós estamos vivendo a era da graça. Eu sei que a era da graça é te tirar do mundo. É a graça de Deus, te tirou do mundo e te posicionou na palavra e deu para você o Espírito Santo para viver em você hoje. E o próprio Espírito Santo que vive em você faz as mesmas coisas que fez em Jesus. Não é mesmo? Aí você vai ver, como eu disse, nós lemos em Apocalipse capítulo 2, o verso 3, que ele diz, se sofreste, tens paciência. Olha a palavra dele. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Essa palavra cansaço é enfado. É cansaço, é enfado. Ah, mas eu estou enfadado, hoje eu trabalhei tanto, estou tão enfadado. Ah, mas o meu corpo só quer cama. Eu só quero dormir, não sei o quê. Ele está dizendo aqui, ó, não enfadastes, não cansaste. Não tem jeito de você cansar espiritualmente falando. O Espírito Santo dentro de você não cansa. Ele é incansável, não é verdade? Agora vamos lá. Isto é quase o mesmo que foi dito no versículo 2. Mas no versículo 2, a obra, o trabalho e a paciência consistia em guardar a sagrada palavra. Verso 2. Que lhes estava confiada, como eles mantiveram afastados os adversários. Agora, esse adversário aqui, você pensa, é só aquele que te maltrata? É aquele que te xinga? É aquele que... Não é só eles, não. Às vezes você tem um adversário que está com você todos os dias. Ele é o seu maior adversário, você não sabe. E você deve afastar ele de você. Quando chega nesse momento de servir a Deus, amar a Deus, guardar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, você tem que manter ele afastado de você. É aquilo que eu falei. Cuidado que você é só um homem. Cuidado que você é só um homem. Manter afastados os adversários. Que honra eles eram para Paulo, mas nesse versículo suas perseguições e provas e paciência são por causa do bendito nome de Jesus. Você acha que um filho de Deus, um cristão, ele vai sofrer essas causas por outra coisa? É por amor no nome de Jesus. O diabo quer que você mantenha afastado de Jesus. E para isso, ele lança sobre você todo tipo de coisa. E aí é onde nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como uma pomba. Isto é a verdade. Você sabe que isso de maneira nenhuma é estranho, porque é a palavra e o nome que faz o inimigo vir ao nosso encalço como corrente de águas. Essa poderosa palavra que foi manifestada em curas, sinais, prodígios e outras demonstrações, fez com que os fariseus clamassem pela morte dos verdadeiros crentes. E agora esse nome, odiado e desprezado pelos judeus, é zombado pelos cultos. Pelos cultos. Porque riam em pensar que alguém pudesse ser tão tolo para crer num homem que morrera e ressuscitara e estava agora sentado no céu. Não é o que eles fazem isso? Zombam, criticam de você, porque serve a Deus e o amam e procura servir da melhor maneira que sabe. Você sabe por revelação, não é mesmo? É amor divino. Portanto, de um lado estavam os perseguidores religiosos, os judeus, amaldiçoando esse Jesus, que para eles era um falso Messias.
E do outro lado estavam os outros, rindo, com deleite, zombando, sarcasticamente, do nome de um novo Deus, que para eles, de maneira nenhuma, era um Deus. Jesus. Não é a mesma coisa hoje? Irmãos, hoje nós vivemos em um tempo que essa Bíblia se tornou para isso social. É uma Bíblia social, é como se fosse qualquer outro livro. Não é nos incrédulos, é nos religiosos, é nos que diz que é crente. Você entendeu? Porque, na verdade, quando você nasce de novo do Espírito Santo, essa Bíblia ela se torna viva na sua vida. Ela se torna real. Agora, quando você vê uma pessoa dizer que é crente, vai à igreja e vive uma vida aquém, então ela não é o que ela está dizendo. É falso, é um hipócrita. Ele está manufaturando uma vida, então significa que ele não creu na Bíblia, porque crer é obedecer, é pôr em prática. Ele diz que crê, mas não crê. A própria vida dele prova que não crê. Essa mulher que anda com a Bíblia debaixo do braço e não honra ela, não considera ela, não respeita ela, esse homem, não é mesmo? Agora aqui está outra coisa que começou nessa era e continuará avançando através das eras. Eu quero dizer a vocês, irmãos, isto, que as eras da igreja, as eras da igreja é uma história da igreja. É uma história da igreja com Deus. O Espírito Santo operando na igreja. E tudo que ficou nas eras da igreja, ficou para aquele que é crente. Para nós sermos instruídos a demonstrado e saber, na verdade, que o que passou com aqueles crentes no passado é o que tem que passar conosco também hoje. Porque o mesmo Espírito Santo que guiou eles lá é o mesmo que está nos guiando agora. Correto? É uma história que ficou registrada para nós e foi revelada nesses últimos dias. Porque, na verdade, nós cremos em um profeta. Amamos este profeta, cremos nesse profeta. E ele veio com essas duas coisas: restaurar a fé dos filhos aos pais e revelar os mistérios e os segredos que estavam ocultos. E até mesmo aquelas coisas que não estavam escritas, que nós nem mesmo pensaríamos. Você já pensou, você já parou algum tempo para pensar, quando você era religioso, que Paulo era um apóstolo, um mensageiro de Deus da primeira era da igreja? Você já viu falar o que era a era de igreja? Nunca. Você já viu falar no nome de Irineu, que era um anjo de Deus, que estava na sua destra? Nunca. Viu falar de um Columba? Nunca. Viu falar de um Martim Lutero? Nunca. De um John Wesley? Nunca. Hoje não. Hoje isso parece para nós que é familiar. Ou parece não, é familiar. Por quê? Exatamente por causa do profeta. Ele veio e revelou as coisas que não estavam escritas. Porque na verdade está em símbolo lá. Você vai ver lá Jesus como filho do homem, no meio dos 7 castiçais de ouro, ele tinha na sua destra 7 estrelas e 7 castiçais, mas ele não disse quem era as 7 estrelas. Ele não disse quem eram os 7 castiçais. Ele só disse que era 7 anjos. Quem eram esses anjos? Ninguém sabia. Precisava de um profeta para vir colocar as coisas em ordem para nós. Por quê? Deus sabia que nós precisávamos disso. Porque ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós nunca poderemos estar aptos e preparados e aperfeiçoados para o arrebatamento sem ser toda a palavra. E quem tem toda a palavra é Deus, e Deus é através do seu profeta. E o profeta dá o mundo e a palavra apanha os filhos. Os eleitos. Aleluia. Isso te dá uma constituição de filhos.
Não é mesmo? Então, vejam, irmãos, essa era, ela continuará avançando através das eras, tornando-se mais profunda e sombria. Isto é, as pessoas estavam repudiando aquele nome. Não era a verdadeira igreja de Éfeso que estava fazendo isso, repudiando o nome de Jesus. Não era. Eram os falsos crentes que estavam na igreja de Éfeso, no meio. Por isso que quando você vê aqui no verso 2, lá, você vai ver que eles não suportaram os falsos apóstolos, que diziam ser apóstolos, mas mentiam. Eram mentirosos, acharam mentirosos. Eles eram manufaturados, fabricados. Estava tentando transtornar os eleitos. Eu disse aqui no meu programa de rádio, foi aqui na rádio, ou foi aqui, não sei, eu disse, olha, Janes e Jambres não deu muito trabalho para Moisés, não. Não deu, não. Aquele lá, ele fez lá, deixou, ficou no Egito para lá, mas aqueles que foram junto com ele, Natã, Datã, e Abirã e Coré, poluiu todo o arraial dos santos. Estava no meio, estava lá. Ele se apresentou, foi na ausência do profeta. A hora que Deus tirou o profeta, levou para o Monte Sinai para entregar lá os 10 mandamentos, a lei, aqui o diabo começou a aprontar através dos manufaturados. E Deus disse para Moisés, desce porque eu estou ouvindo vozes, gritos, que não é de vencedor. Vai lá. Chegou, estava lá o bezerro de ouro feito. Um bezerro de ouro feito. E eles adorando o bezerro, dizendo que é o Deus deles, que ia levar eles de volta para o Egito. Você vê como que eles eram? Parece até que a mente, o raciocínio humano é meio neurótico. Eles eram meio neuróticos, porque, que é isso? Depois de Deus fazer tantas coisas que ele fez para trás, e dizendo que Deus não tinha condição de levar eles, e fizeram um Deus. Hoje esse Deus está no nosso meio, que eles não sabem que é esses 3 deuses distintos da suposta, da Santíssima, da Trindade, esse ídolo, que está impregnado na alma desses incrédulos, desses manufaturados, eles morrem por ele. É um ídolo. O maior ídolo que existe é ele. Dividindo Deus em 3 partes, 3 pessoas distintas, da suposta, da Santíssima, da Trindade. E, irmãos, quando essas pessoas é batizada em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, ali é invocado sobre eles 3 espíritos de demônios, como diz Apocalipse capítulo 16, verso 16. 3 espíritos de demônios são invocados sobre eles. Para tirar aqueles demônios, só o nome do Senhor Jesus Cristo, por revelação. Por revelação, não é batizar por batizar, não. É por revelação. Amor divino. Isto é a verdade, é o amor divino. E eles estavam lá. Hoje está no nosso meio esse demônios. É o espírito da besta, da serpente, do dragão e do falso profeta, que é um só. Espírito do demônio. Então vejam bem, irmãos, eles odiavam este nome. Não era a verdadeira igreja de Éfeso que estava fazendo isso. Não, Senhor. Eram os falsos apóstolos. Eram os os intrusos procurando entrar e corromper os crentes. Os efésios conheciam aquele nome e o amavam. E recorde a origem dessa igreja de Éfeso, um pequeno grupo de pessoas que estava esperando pelo Messias. Ouviu que um profeta que se intitulava o precursor do Messias aparecerá no deserto da Palestina, e estava
batizando o povo para o arrependimento de seus pecados. Esses receberam o batismo de João. Mas quando Paulo chegou a eles, mostrou-lhes que o profeta estava morto e que Jesus viera e consumara a sua vida como um sacrifício pelo pecado, e que agora o Espírito Santo era vindo e entrava e enchia todos os verdadeiros crentes em Jesus, o Messias. E o que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos sobre todos, foram cheios do Espírito Santo. Ele sabia o que era obedecer à palavra. Aleluia! Obedecer à palavra. Ser batizado em nome Senhor Jesus Cristo. E dessa forma sabiam que seriam cheios do Espírito Santo. Você não podia fazer com que essas pessoas mudassem. Eles conheciam a verdade. O crente verdadeiro, que é batizado por revelação, jamais. Ele se esfria, ele se afasta desta palavra. Não pode. Deus enche ele com o Espírito Santo. É um selo. Se você não é desse jeito, então você procura ser. Ter aquele fogo queimando por dentro, aquela chama ardendo. Sofrer. Ele é um fanático, ela é uma fanática, é um santo rolador, é igrejeiro. O que me importa? Isso não me acrescenta e nem me diminui. Eu continuo sendo o mesmo. Sigo em frente. Não é mesmo? Eles conheciam o poder daquele nome. Eles viram que aquele nome era tão poderoso que até aventais tirado do corpo de Paulo e enviado em nome de Jesus para os que sofriam, podiam libertar os enfermos de todos os tipos de enfermidades e expulsar os espíritos malignos. Tão manifesta e maravilhosamente esse nome atuava, que judeus reprobos em Éfeso tentaram usá-lo para exorciçar. Vejam, demônios. Atos 19, 11, 17. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até se os lenços e aventais levaram do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus e a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Quem é você que prega a mensagem que Paulo prega, que o irmão Brana prega? Que espírito que você possui? Cheio de divisão, de contenda, divergência. E agora? Não dá testemunho, não tem vida vivida. E agora? É uma grande coisa, né, irmãos? Receber a mensagem não é receber só de ouvinte. Receber é obedecer. É pôr em prática. Ter o Espírito Santo não é emoção e sensação, não. Não é porque canta, porque prega, porque veste bonito, porque tem cabelo comprido. Não é nada disso. Tem nada a ver de receber o Espírito Santo. Isso é bom. Mas receber o Espírito Santo é obedecer. Se tu obedecer, eu sei que essas coisas tudo acompanhará. Tudo acompanhará. Mas obedeça. É isso que eu quero ver em cada crente, a obediência. Aí então, os ornamentos dá certinho. Você imaginou? Não obedece e anda com o cabelo comprido, bem vestido aí, e não obedece, anda com uma vida errada. É você crente? Sim. Aí eu não sabia. Eu não sabia, porque eu conheço alguns crentes que não fazem o que você faz. Não age como você age. Então,
E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por isso que quando nós obedecemos, você não está engrandecendo a você mesmo. Você está engrandecendo a mensagem. É a palavra. É o Senhor Jesus Cristo. Vamos dominar a nós mesmos, irmãos. Vamos ser submissos, vamos governar esse temperamento nojento e imundo nosso. Esses sentidos que nós possuamos, começando pelo homem exterior, até chegar no homem interior, que é imaginação, consciência, memória, raciocínio e feição, que é muito mais, talvez, quem sabe, pior do que esse outro de fora. Porque o de fora, ele só está aqui fora, mas esse de dentro está na alma. Se você não governa esse de dentro, como vai governar o de fora? Ora, se você não é apto para governar a sua própria casa, como governará a casa de Deus? É tal coisa. Então, aí é onde você vê essas pessoas nessa situação. E aí diz que é crente. Nós temos que ter sabedoria, mas é a sabedoria divina. Deus nos deu isso, para que sejais cheios da sua riqueza, da sua glória. Ele nos tem corroborado com o poder do seu Espírito. E nos arraigados em amor e fé no homem interior. Para podermos perfeitamente compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento, para ser cheios da plenitude do Espírito Santo. Isto é a verdade. Então, eles conheciam a vida justa que acompanhava o levar consigo aquele nome. Pois qualquer que profere o nome do Senhor, que se aparte do pecado. Santificai-vos, os que levais os vasos do Senhor, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Estes efésios eram cristãos, eles levaram um nome consigo. Esse nome era Cristo, que era o Espírito de Deus dentro deles. E que era um dos nomes tríplices do seu Senhor. Vejam. E trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Esses crentes não estavam trabalhando por Paulo ou por uma organização. Eles não estavam comprometidos com programas e instituições por meio dos quais levantavam posses de valor. E é mesmo, você sabia que aqueles homens, eu estava olhando na história, a casa de João é pior do que a minha. A casa de João, o discípulo do amor, é pior do que a minha. Eu sou milionário perto de João. A casa de Tiago, pior do que a minha. Eu sou milionário, não tinha nem um sofá como eu tenho, eles tinham um banquinho desse de 4 pés, nem 4 pés, era 3 pés que eles tinham o banquinho deles. 3 pés, e o banco deles não era nem desse jeito, era uma trauba velha assim, rústica, feita em que eles sentavam ali. Eu olhei assim e falei, meu Jesus, que coisa. Passando a história de João, o discípulo do amor, Tiago, Maria. Nós ficamos bravos, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desse jeitinho, se não for desse jeitinho eu não aceito. Meu Deus do céu, como que se nós vamos levar isso para os céus? Eu falo céu no sentido, porque na verdade nós vamos ficar 3 anos e meio no céu. Mas nós não vamos morar lá eternamente. Nós vamos ficar lá 3 anos e meio só, depois nós vamos descer na terra e viver aqui numa terra limpa, sem corrupção, é uma terra nova. E teremos uma mansão. Se você não tem uma aqui, você tem uma lá. Lá você tem uma mansão. Isto é a verdade. Correto?
Agora não é por causa disso que eles andavam, eles não faziam isso. Era pelo amor ao nome de Jesus. Você pensa que a gente está aqui na igreja, é porque é o amor que faz isso. Deixa tudo por amor. Voltando aqui nessa escritura de São João 12, eu já passei do horário mesmo, não vai dar para programa de rádio, vocês me suportam um pouquinho mais aí. Vejam bem, ele dizendo assim, quem ama a sua vida, perdê-la. Amar a sua vida é amar essas coisas materiais, carnais, mundanas, é amar a sua vida. Perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Aborrecer a sua vida é desprezar essas coisas. Tem gente que precisa ter toda a ceia um vestido novo, uma roupa nova, um terno novo, um sapato novo. Meu Deus. Não sei nem quanto tempo faz que eu não compro uma roupa nova. Você entendeu? Essa é a maneira, irmãos. Servir a Deus é amor à palavra. Não amor ao mundo, às coisas do mundo, à vaidade. Tem pessoas que andam aí parecendo uma Rita boba. Metido numa roupa que Deus me dá até vergonha. Se alguém me serve, siga-me. E aonde estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém servir o meu Pai, o honrará. Digo, se alguém me servir, ele falando para ele, se alguém me servir, meu Pai honrará. Isso é verdade, irmãos. Qualquer hora dessa, não sei, né? Se Jesus não vier logo, nós daqui uns dias nós estamos indo embora. Se você fica agarrado nessas coisas do mundo, você vai ficar agarrado nela. Vai ficar agarrado nela, vai ficar agarrado em vaca, agarrado em porco, agarrado em bens, agarrado em tudo aqui na terra, e agarrado nisso, agarrado naquilo, fica aí para você. Não sei como vai acontecer. Isso é verdade. Você acha que eu estou falando isso de mim mesmo? Eu não falo. Se eu estivesse falando isso de mim mesmo, eu daria um lugar para outro. Eu daria um lugar para outro. Eu estou falando porque é a Bíblia. É a mensagem. Você entendeu? Então nós vamos ver que eles não estavam comprometidos com programas e instituições por meio dos quais levantavam posses de valor. De valor. Eles trabalhavam pelo Senhor. Eles eram seus servos. Não peões de uma organização. Eram servos. Agora não é pregador que é servo de Deus. Todos nós somos servos. Não é mesmo? Todos nós somos servos. Você lembra eu estava vendo aquele Napoleão Bonaparte, que conquistou o mundo 33 anos, né? Não, conquistou toda a Europa. Quem conquistou o mundo com 33 anos foi o Alexandre o Grande. Mas o Napoleão Bonaparte, ele conquistou o mundo e acabou sendo conquistado. Mas eu estava observando dos currículos de Napoleão Bonaparte. Aí ele disse para aquelas pessoas assim: todos nós somos servos. Todos nós somos servos. Todos nós nascemos para servir. Fiquei olhando, como que ele é inteligente, né? Parece que até lê a Bíblia, né? Todos nós somos servos. Isso é verdade. E aqui o Mombrano está dizendo que nós não somos peões de uma organização. Nós somos servos. Servos de quem? Do mundo? De Deus. Aleluia. Vamos trabalhar para Deus com um trabalho laborioso. Deus deu 6 dias para você trabalhar. Você trabalha de segunda até sexta, né? Segunda até sexta. Sábado não. Mas você trabalha até sábado, vamos dizer, até sábado. Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje é em comemoração à ressurreição de Jesus Cristo e à vida eterna,
que Ele nos concedeu, nós reunimos no primeiro dia da semana aqui. Você trabalha 6 dias, no 7º vai servir a Deus, vai adorar a Ele. Não vai trabalhar no primeiro dia da semana não, seu fominha, carnal, uma vontade de enricar, ou medo de passar fome, né? Medo de ficar nu, medo de perder o que não tem quase nada. Quer dizer, às vezes essas formas, sim. Se é a maneira que são. Mas nós somos servos do Senhor. Isto é verdade. Então, era isso daqui que eles faziam. Vejam, eles trabalhavam, eles não iam à igreja aos domingos e falavam a respeito daquele nome e depois esquecia o resto da semana. Eles não prestavam culto àquele nome da boca para fora. Não, Senhor. Eram suas vidas que davam. Meu Deus, tem uma preguiça de vir na igreja todo domingo. É isso. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu estou falando para aqueles que podem muito bem estar na igreja. Eu sei que a maioria da minha igreja mora no sítio. E a minoria mora aqui dentro. Mas até a minoria que mora aqui dentro tem preguiça de vir nos cultos. Fica na internet lá. Fica lá na internet. Bom, uns ficam na internet, né? Eu não sei se na internet você consegue ouvir o que você está ouvindo aqui. Na internet é um cafezinho. Na internet é um bolinho. Na internet um menino chama. Na internet um netinho para lá. Aí na internet aquilo outro, e aí você sabe, né? 2 sentidos não assa milho. Vai acabar o milho sendo queimado. Isto é verdade. Muito cuidando de uma panela, acaba a panela, o produto queimando na panela no fogo. Isto é a verdade. Por isso que o nosso Brasil velho está na situação que está. Tanta gente que está cuidando do Brasil, cuidando do poder monetário do Brasil, não do Brasil. Cuidando do dinheiro. Dessa forma, eu estava dizendo para um irmão, eu falei, rapaz, eu sou muito mais se fosse rei. Porque é só uma cabeça, do que ter 20, 30, 100, 200 cabeças mexendo. Se não pode ter rei, pelo menos a ditadura. Porque pelo menos são uma minoria. Minoria. Agora fica essa multidão e cada um puxa para cá, outro puxa para cá, outro puxa para lá, outro puxa para cá, e o presidente fica como um boneco na mão deles. Quer provar uma coisa, não aprova porque tem que pagar propina. Você já imaginou que situação? Que coisa horrível. E nós temos uma cabeça. Uma cabeça. Por isso que o verdadeiro eleito, ele é ordenado. Quem governa ele é essa cabeça, e ele é Cristo. Ele é a cabeça da igreja, do corpo da igreja, o primogênito dentre os mortos. É a primícia, para quem tudo, o corpo ele tem a preeminência. Ela que governa o seu corpo. Vejam, tudo que fazia, o fazia naquele nome. Eles agiam naquele nome. Porém, se não pudesse agir naquele nome, então privavam-se de agir. Esses eram cristãos celestialmente posicionados, cuja conduta era no Senhor. Mas aquele grupo de falso vinha, que queria, aquele grupo da falsa vinha, que queria corromper aquele nome, pairava como lobos sorrateiros na escuridão, vejam, esperando para entrar e dispersar, mas os santos suportaram o teste, mas os santos suportaram o teste e guardaram a palavra e o nome. Deus nos ajude, Deus nos guarda, Deus nos proteja, né? Nesta verdade, no meio, no centro desta verdade, e deixa-nos agir através dela. Sermos verdadeiros filhos, verdadeiras filhas.
cristãos. Amém? Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o hino número 181. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pisada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor. Coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus tirar coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso sim. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já venescem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na graça do Senhor. Seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a defesa do herói e todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia. Esse deve ser a nossa vida do dia a dia. Isto é verdade, correto? Pai Celestial, acabamos este culto no Teu nome precioso. Selamos com essa chave de ouro o nome do Senhor Jesus Cristo.
despede-nos em paz e leva-nos e nos guarda e nos protege. E logo mais estaremos aqui com toda a vontade do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Seus olhos a Deus, não deixe que as sombras o envolvam, entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe levou os castelos que em sonhos você construiu. Não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante.